Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. A seleção brasileira está prestes a enfrentar a Escócia, mas a grande pergunta que fica é: até que ponto o treinador Ancelotti está disposto a arriscar suas estrelas em busca da classificação, sabendo que o mata-mata da Copa do Mundo está logo ali? Com 3 jogadores pendurados por cartão amarelo e a liderança do grupo em jogo, será que veremos um Brasil mais cauteloso em campo ou a garra e a ousadia características do nosso futebol? Fique ligado, porque essa decisão pode definir o futuro da nossa seleção na competição. A tensão está no ar enquanto a seleção brasileira se prepara para um desafio decisivo contra a Escócia, na próxima quarta-feira, 24, em Miami, às 19 horas, horário de Brasília. Apesar de liderar o Grupo C da Copa do Mundo, a classificação ainda não é uma certeza, e cada detalhe conta em um torneio de tamanha magnitude. O cenário se complica com a presença de 3 jogadores pendurados por cartão amarelo, o que leva o treinador Carlo Ancelotti a ponderar sobre a preservação de peças-chave de sua equipe. A pergunta que ecoa entre os torcedores é: até onde o treinador irá para garantir um time competitivo nos confrontos eliminatórios? No cerne da estratégia de Ancelotti está a preocupação com a possibilidade de perder atletas fundamentais, como Casemiro e Douglas Santos, que podem ser cruciais em um jogo de mata-mata. O zagueiro Ibañez também se encontra na mesma situação, embora tenha visto sua posição como titular diminuída nas últimas partidas. A decisão de Ancelotti será influenciada pelo desempenho individual e pela necessidade de equilibrar a força da equipe com a cautela necessária em um torneio que não perdoa erros. A iminência de um cartão amarelo a qualquer um desses jogadores não é apenas uma estatística, é um risco que pode alterar o destino da seleção. Historicamente, a gestão de riscos em torneios de futebol é uma arte delicada. As Copas do Mundo já viram seleções que, ao priorizarem a saúde de seus atletas, acabaram se prejudicando em momentos cruciais. O Brasil, com sua rica história futebolística, nunca subestima a importância de um elenco completo e em forma. Portanto, a decisão de Ancelotti não diz respeito apenas a uma partida, mas reflete um entendimento profundo do contexto e das dificuldades que a seleção pode enfrentar nas fases seguintes. Em um torneio onde cada jogo pode ser o último, a estratégia adotada pelo treinador pode ser a diferença entre a glória e a desilusão. As implicações de uma escolha cautelosa são significativas. Ao considerar a preservação de jogadores essenciais, Ancelotti terá que avaliar se a força máxima da equipe na partida contra a Escócia justifica o risco de perder essas peças no mata-mata. O que está em jogo não é apenas a vitória, mas a integridade do grupo que almeja conquistar o título. Com o adversário nas oitavas ainda indefinido, a seleção brasileira pode enfrentar uma tarefa mais complicada se não contar com seus melhores jogadores. Com isso, a expectativa sobre a decisão do treinador se intensifica, e o cenário se desenha tanto para a partida em Miami quanto para os desafios que virão a seguir. O que Ancelotti decidirá pode ecoar nas páginas da história do futebol brasileiro. A escolha de Ancelotti em preservar jogadores pode ter repercussões significativas para o desempenho da seleção brasileira no mata-mata. A ausência de atletas-chave como Casemiro ou Douglas Santos em um jogo eliminatório pode desestabilizar o setor defensivo e comprometer a solidez do time, que já enfrenta a pressão de corresponder às expectativas em um torneio tão importante. A análise cuidadosa do treinador se torna imprescindível, pois o equilíbrio entre a preservação e a necessidade de manter a competitividade é um desafio constante em competições deste nível. Nos bastidores, a situação gera discussões acaloradas entre a comissão técnica e os jogadores. Enquanto alguns atletas demonstram compreensão em relação à gestão de riscos, outros podem sentir o peso da pressão por atuar em um momento decisivo. As opiniões de especialistas e ex-jogadores também começam a surgir, com análise sobre as possíveis consequências de uma decisão que, embora cautelosa, pode ser vista como uma oportunidade de testar novas formações e dar espaço para aqueles que buscam mostrar seu valor. O clima é de expectativa, e a torcida aguarda ansiosa por decisões que podem mudar o rumo da seleção.
O cenário se torna ainda mais intrigante ao considerar os potenciais adversários nas oitavas de final. Com uma tabela em aberto, qualquer deslize pode se transformar em um desafio inesperado. Se Ancelotti decidir poupar jogadores, a entrada de substitutos como Fabinho e Alex Sandro pode trazer novas dinâmicas ao jogo, mas também cria um risco de entrosamento em um momento crucial. À medida que a partida contra a Escócia se aproxima, a tensão aumenta e as escolhas do treinador podem definir não apenas o futuro imediato, mas também o legado da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Resta saber como essas decisões impactarão o desempenho em campo e a busca pelo tão sonhado título. Você já imaginou como a chegada de Gustavo Scarpa pode transformar o Vasco da Gama nesta temporada? Com sua habilidade e visão de jogo, ele pode ser a peça-chave que o time precisa para voltar a brilhar nos gramados. Será que o craque vai liderar o clube em direção a novas conquistas? Fique ligado, porque vamos explorar tudo sobre essa contratação que promete agitar o coração da torcida. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão à seleção. Vamos seguir com mais informações. Gustavo Scarpa, um dos jogadores mais talentosos do cenário do futebol brasileiro, finalmente decidiu aceitar a proposta do Vasco da Gama, transformando-se no mais recente reforço da equipe carioca. Após uma trajetória marcada por grandes atuações e um desempenho notável no Palmeiras, o meia chega ao clube com a missão de revitalizar o meio-campo e trazer criatividade e eficiência nas jogadas ofensivas. A negociação não foi simples, envolvendo conversas e acordos que levaram em conta não apenas questões financeiras, mas também o desejo do atleta em contribuir para a reconstrução de um clube que vive momentos desafiadores. Com sua habilidade em articular jogadas e sua visão de jogo aguçada, Scarpa promete ser um diferencial na busca do Vasco por melhores resultados na temporada. A chegada de Gustavo Scarpa ao Vasco é mais do que uma simples contratação, é um verdadeiro marco para o clube, que busca se reerguer após períodos difíceis. Os torcedores, ávidos por novidades no elenco, veem na figura do novo reforço uma esperança renovada. O jogador, conhecido por suas cobranças de falta precisas e passes milimétricos, poderá agregar um novo nível de competitividade ao time, que precisa de jogadores experientes e com pedigree para enfrentar adversários cada vez mais exigentes. Além disso, Scarpa traz consigo uma bagagem de títulos e conquistas que o credenciam como um líder dentro de campo, algo que o Vasco precisa urgentemente para se restabelecer entre os grandes do futebol brasileiro. A expectativa em torno da estreia de Scarpa é palpável, com os torcedores já ansiosos para vê-lo em ação no estádio, vestindo a camisa Cruz Maltina. A química entre ele e os demais jogadores do elenco será fundamental para que o time consiga extrair o máximo de seu potencial. A integração rápida com seus novos companheiros poderá ser um fator decisivo para que o Vasco consiga não apenas melhorar seu desempenho nas competições, mas também para que o clube possa criar uma identidade forte e unida ao longo da temporada. Scarpa, ao aceitar essa nova fase em sua carreira, também demonstra um compromisso com o crescimento e o sucesso de um clube que sempre teve um lugar especial no coração dos apaixonados pelo futebol. Por fim, a contratação de Gustavo Scarpa é um sinal claro de que o Vasco da Gama está disposto a investir em talentos que têm o poder de transformar a equipe. A expectativa é que, com sua chegada, o clube não apenas melhore seu desempenho em campo, mas também consiga atrair novos torcedores e patrocinadores, impulsionando sua imagem e sua marca. Scarpa, por sua vez, terá a oportunidade de se reinventar em um novo ambiente, onde poderá mostrar todo o seu potencial e, quem sabe, conquistar novos títulos que reforcem ainda mais sua trajetória vitoriosa. A união entre o jogador e o clube pode ser o início de uma nova era de glórias para o Vasco, e todos os olhares estarão atentos para acompanhar esse capítulo promissor na história do futebol carioca. A importância de um novo membro para o clube vai além de simplesmente somar mais um nome à lista de associados. Cada novo integrante traz consigo uma bagagem única de experiências e conhecimentos que podem enriquecer a dinâmica do grupo. Quando se fala em colaboração, é essencial lembrar que as ideias mais inovadoras muitas vezes surgem da interação de perspectivas diversas.
Portanto, a chegada desse novo membro pode ser o catalisador que faltava para impulsionar projetos que estavam parados ou até mesmo para criar iniciativas que nunca haviam sido cogitadas antes. A energia e a motivação que ele pode compartilhar, baseadas em suas vivências e aspirações, têm o potencial de contagiar todos ao redor, fomentando um ambiente mais criativo e produtivo. Além disso, a contribuição prática desse novo associado pode se manifestar de várias formas, desde a organização de eventos até a implementação de novas estratégias de engajamento. A sua capacidade de mobilizar pessoas, somada ao seu conhecimento em áreas específicas, pode resultar em eventos mais bem-sucedidos e em uma maior participação dos membros existentes. Um clube que se propõe a ser ativo e relevante no cenário em que está inserido precisa de pessoas que estejam dispostas a se dedicar e a trazer novas ideias à mesa. O entusiasmo e a paixão que ele demonstra por suas causas podem inspirar outros a se envolverem de maneira mais profunda, criando uma rede de colaboração que fortalece não apenas o clube, mas também a comunidade ao seu redor. Ademais, a diversidade de habilidades e talentos que um novo membro oferece pode ser um trunfo estratégico para o clube. Se ele possui competências que se alinham com as necessidades atuais do grupo, isso pode resultar em uma otimização dos recursos disponíveis. Por exemplo, um membro que tem experiência em marketing digital pode ajudar a ampliar a presença online do clube, atraindo novos associados e aumentando a visibilidade das ações realizadas. Essa troca de saberes é fundamental para que a organização se mantenha atual e competitiva, refletindo as demandas e interesses de seus associados e do público-alvo. Assim, a presença desse novo integrante pode ser decisiva para que o clube não apenas se mantenha ativo, mas também se expanda e se renove constantemente. Por fim, a integração de um novo membro pode também fortalecer os laços entre os associados, promovendo um ambiente de camaradagem e apoio mútuo. Quando os membros se sentem valorizados e veem que suas opiniões são respeitadas, a colaboração se torna uma consequência natural. O novo integrante pode atuar como um elo, unindo pessoas com diferentes histórias e trajetórias em torno de objetivos comuns. Esse fortalecimento das relações interpessoais é fundamental para a construção de um clube coeso e engajado, onde todos se sintam parte de algo maior. Assim, a contribuição desse novo associado não se restringe apenas ao âmbito das atividades práticas, mas também envolve a criação de um ambiente acolhedor e inspirador, onde cada um se sente motivado a dar o seu melhor em prol do coletivo. A paixão dos torcedores por seu clube vai além das 4 linhas do campo, ela se manifesta em uma intensidade que muitas vezes beira a devoção. Para os torcedores, cada jogo é uma experiência única, repleta de expectativas e emoções que vão do eufórico ao angustiante. A opinião dos torcedores é uma força viva que molda a identidade do clube e influencia as decisões da diretoria. Eles não apenas assistem aos jogos, mas vivem cada momento como se estivesse em jogo sua própria história, sentindo na pele as vitórias e derrotas. Essa conexão íntima é o que transforma um mero espectador em um verdadeiro defensor da camisa, alguém que se importa profundamente com o desempenho do time, e que se sente parte de uma comunidade unida por um mesmo objetivo. Muitos torcedores expressam suas opiniões nas arquibancadas, onde os gritos de apoio ou de protesto ressoam como um eco poderoso. A atmosfera criada por essas vozes é palpável e pode influenciar o desempenho dos jogadores. A paixão que emana do público é um combustível que pode elevar o moral de um time, especialmente em momentos de pressão. Por outro lado, as críticas também são fervorosas, e quando o desempenho não corresponde às expectativas, o descontentamento pode ser igualmente intenso. Torcedores costumam utilizar redes sociais e fóruns para debater sobre a estratégia do técnico, a eficácia dos jogadores e as decisões da diretoria. Nesse espaço virtual, as opiniões se multiplicam, revelando uma diversidade de perspectivas que, embora possam divergir, convergem todas para o mesmo amor pelo clube. A relação entre o torcedor e o clube é repleta de nuances, e em tempos de crise, essa conexão pode ser testada. Quando os resultados não vão bem, é comum ver uma divisão nas opiniões. Alguns torcedores defendem a paciência e a continuidade de um projeto, acreditando que mudanças abruptas podem causar mais danos do que benefícios. Outros, no entanto, clamam por mudanças imediatas, exigindo resultados a curto prazo. Essa tensão reflete a diversidade de pensamentos que permeiam a torcida, onde a paixão pode às vezes se transformar em frustração.
No entanto, mesmo nas piores fases, a esperança de dias melhores nunca desaparece, e muitos torcedores se tornam ainda mais engajados, acreditando que seu apoio pode ser a chave para a recuperação do clube. Por fim, é impossível ignorar o papel social que os torcedores desempenham na manutenção da cultura e da história do clube. Eles são os guardiões das tradições, dos rituais e das memórias que atravessam gerações. A opinião dos torcedores, portanto, não é apenas sobre o presente, é também uma reflexão sobre um legado que deve ser respeitado e preservado. Os clubes, ao se depararem com as vozes de sua torcida, são constantemente lembrados de que suas decisões impactam mais do que apenas números em uma tabela, elas afetam vidas, histórias e a própria essência de uma comunidade. É essa interdependência que torna o futebol um fenômeno tão fascinante e humano, onde cada torcedor, com sua voz e sua paixão, contribui para a grande narrativa que é o amor pelo clube. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.